Oi, mamães, tudo bem? Então, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre uma questão que gera muita dúvida, que é sobre bico. Uso ou não uso? E se uso, qual bico eu devo usar? Bom, mamãe, o que acontece? Se a gente for avaliar mesmo, o ideal era não usar, né? Mas na prática, isso na parte médica, né? Falando como pediatra. E agora falando para vocês como mãe, o bico ajuda muito, tá? Então, assim, a gente tem naqueles primeiros meses de vida o reflexo da sucção. O neném, só de você tocar na bochechinha dele, ele já quer sugar. E muitas mães interpretam aquilo com fome, ficam com a criança no seio, amamentando durante muito tempo. Isso gera muito desgaste para a mãe cansa muito e às vezes a gente acaba tendo uma introdução precoce de uma mamadeira, um desmame precoce, justamente por esse cansaço, tanto físico quanto emocional, que gera nessa mãe o fato dessa criança ficar sugando por muito tempo. Então o bico, sim, ajuda muito a gente no dia a dia. E qual que é o grande problema do bico? A gente no mercado vai encontrar, assim, vários tipos de bico. Eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês, ó. Esses biquinhos padrão habitual, né? Esses outros que são achatadinhos na ponta, como esse aqui, ele é meio achatadinho na ponta, que são conhecidos como bicos anatômicos ou ortodônticos. E tem também aquele biquinho redondinho que tenta imitar o bico do seio, que virou moda das maternidades americanas, que eles falam que são bicos que ajudam a sucção do neném. Que no Brasil, se eu não me engano, nós temos duas marcas que trazem desse formato de bico. Então, assim, temos uma infinidade de bicos no mercado disponíveis para aquisição. Na verdade, a gente sabe que qualquer um deles vai ter o mesmo resultado final. Ele vai mexer na arcada dentária do neném, ele vai alterar a questão, como mexe muito na estrutura anatômica do aparelho, da boquinha, né? Isso pode atrapalhar em trazer futuramente problemas respiratórios, má oclusão dentária, vai trazer alterações na posição dos dentinhos, pode aumentar o risco de infecção de ouvido de repetição e também as infecções de boquinhas de repetição, porque a gente sabe muito bem que aquela higienização com a aguinha da torneira não limpa nada, né? Então, o problema do bico está nisso, nessas consequências que ele vai trazer, além do fato de poder facilitar um desmame precoce também. Então, qual é o grande segredo para aquela mamãe que quer usar, mas é para dar um certo alívio, para ajudar, mas sem gerar muito problema para o neném? Então, com relação a bico, a formato de bico, seja livre, tá? Os estudos então já mostraram que o resultado final é o mesmo, independente do formato do bico que você escolher. O detalhe está na frequência. Então, primeiramente, eu oriento sempre o seguinte: não leve o bico para a maternidade. Lá não é o lugar de começar a usar bico. Por quê? Porque o ideal é que o neném já esteja com a sucção no seio materno bem estabelecida para você fazer a introdução do bico. Então, lá na maternidade, você vai começar a aprender posicionamento, se você ainda não fez um treinamento de amamentação. Então, você vai aprender o posicionamento no seio, o neném vai aprender a sugar direitinho, ter uma pega correta para a gente ter sucesso na implantação desse aleitamento materno. Então, se você vai usar, deixa para você usar quando o aleitamento materno estiver bem estabelecido. E o grande detalhe, a frequência. Então, mamãe, você pôs o biquinho, a criança tá tranquila, ela tranquilizou, não tá irritada ou até mesmo já dormiu, tire o bico. Não deixe o seu bebê criar aquele vínculo, aquela dependência, aquele vício do bico, aquela criança que chupa bico o tempo inteiro. Então, tome muito cuidado, porque quanto menos tempo você utiliza, menores são os efeitos colaterais que eu citei e também mais fácil vai ficar para você a retirada desse bico. A gente vai ter uma fase ali por volta dos 3 meses de idade, que a criança vai ter a fase oral já começa, mas ela vai começar a introduzir muito a mãozinha na boca. Isso faz parte do desenvolvimento neurológico, não necessariamente vai dizer que ele vai ficar chupando o dedinho, e entre chupar o dedo e chupar o bico, é melhor chupar o bico, porque o bico a gente consegue controlar o tempo de uso, já no dedo é mais difícil, tá?
Então a gente vai manter esse biquinho, às vezes, quando geralmente a criança usa apenas para um aconchego, para tranquilizar, para fazer a introdução do sono, fica mais fácil esse desmame depois desse bico. Às vezes o próprio neném acaba por si só largando e não querendo essa chupeta mais. Mas caso esse desmame não evolua espontaneamente, eu te aconselho que no máximo até os 3 anos de idade você retire o bico dessa criança. É a idade indicada para a retirada. Mas vamos trabalhar para a gente não ficar com essas crianças chupando o bico o tempo inteiro, ok? Então, se você gostou da dica, dê a sua curtida aí e não deixe de se inscrever no canal para que você possa estar sendo comunicado constantemente sobre as novidades que a gente está postando lá. Tchau, tchau!